Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje, quinta-feira, dia 11 de junho. Bom, gente, eu já vou falar de Ministério das Comunicações, já vou falar sobre vacina e vou começar com os números da Covid que foram divulgados hoje. Ó, pra vocês terem uma ideia aqui de como está a situação. O consórcio de jornais que estão fazendo aquela consulta direta nas secretarias de saúde e consolidando esses dados por conta própria, esse consórcio registrou 1.261 mortes nas últimas 24 horas. Tá? É um número ligeiramente maior do que o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, de 1.239 mortes no mesmo período. O fato é o seguinte, com uma cifra ou outra, com um número ou outro, o fato é que nós passamos os 40 mil mortos. É muito grave isso. Em termos de contaminados, de pessoas que tiveram um diagnóstico positivo nas últimas 24 horas, foram 30.412. É mais do que os Estados Unidos têm registrado no mesmo período, nas 24 horas anteriores. Tá? Então, isso indica que a gente tem aí, mantém um patamar muito alto de contaminação, com um risco muito alto de que esses óbitos também levem. Então, assim, já estamos em quase 40 mil, estamos em 40.919, quer dizer, quase 41 mil falecimentos em função da Covid. Então, assim, muito grave, né? Isso, a gente não vê essa curva baixando e o que a gente está vendo são os governadores, prefeitos reabrindo tudo, reabrindo comércio, reabrindo shopping. Hoje eu vi aí umas fotos de shoppings lá no Rio de Janeiro, o pessoal amontoado. É um negócio assustador, porque é muito perigoso. Tá? E tivemos aí uma notícia mais cedo, o João Dória resolveu fazer um convênio aí para desenvolvimento de uma vacina. Mas ele resolveu fazer isso com um laboratório chinês. Então, assim, já temos lá os respiradores chineses, né, com lobista grego. Agora vamos ter vacina chinesa para um vírus que saiu de lá da China. Pode ser que dê certo, esperamos que dê certo, mas há alguns questionamentos e, óbvio, precisamos ficar atentos ao desenvolvimento disso, porque é uma vacina que ainda está na fase 2, e agora ela será testada aqui com voluntários no Brasil, no que chamam de fase 3. Tá? Então, 9 mil voluntários vão participar desses testes, que é uma parceria então, desse laboratório chinês com o Instituto Butantan. E isso já vai acontecer no mês de julho, segundo o Dória. Que mais? Todas essas notícias estão lá no coisa. Nós tivemos hoje a live do Bolsonaro, né? Ainda falando de Covid, ele defendeu de novo a Anitta, negócio que não deu certo, né? Foi descartado, né? Lembra que foi anunciado pelo Astropontes, né? O astronauta lá, o Marcos Pontes, como grande saída, grande solução, depois foi abandonado, e hoje ele disse, o próprio Bolsonaro disse que o vermífugo, a Anitta, tem mais resultado que a cloroquina, vejam só. Isso ele disse na live. E não ficou só nisso, não. Ele na live também voltou a questionar os dados das secretarias estaduais, sugerindo que estão inchados, né? E até colocou em questão aqui a lotação dos hospitais de campanha. E aí fez um pedido que é muito grave, porque ele incentiva as pessoas a irem nesses hospitais de campanha, entrarem nos hospitais de campanha, filmarem os hospitais de campanha. Quer dizer, gente, quem tem que fazer isso? Quem tem habilitação para fazer isso? Aliás, quem tem obrigação de fazer isso? São os deputados. Deputados, vereadores que têm a obrigação de fiscalizar os gastos do seu executivo. Tá? Então, vereadores de oposição, qual o problema? Dependendo do governador, do estado ou do prefeito, você vai ter aqueles que fiscalizam, como acontece no Rio de Janeiro, que inclusive foram algumas dessas fiscalizações aí de corrupção, né, de indícios de corrupção envolvendo hospitais de campanha, gestão de hospitais de campanha, compra de respiradores, que levou
aí a Polícia Federal bater na porta do Witzel, inclusive levou à abertura, né, do processo de impeachment, como a gente registrou ontem, e, da mesma maneira, o que está acontecendo em São Paulo. Você tem grupos de deputados que estão fiscalizando esses hospitais de campanha e que, como eles são da oposição ao governo, alguns independentes, alguns oposição frontal, eles têm todo o interesse em descobrir falhas, né? Em descobrir falcatrua. Então, não é o cidadão comum que precisa se proteger que vai invadir o hospital de campanha para filmar, para ver se está funcionando, se não está funcionando. Gente, é uma situação grave. Você está lidando com um vírus que tem uma alta capacidade de contaminação e a taxa de letalidade alta aqui no Brasil. Então, assim, isso aqui é um absurdo, um absurdo. Ele disse o seguinte: seria bom você fazer na ponta da linha. Se tem hospital de campanha perto de você, hospital público, arranje uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Afirmou o Bolsonaro, acrescentando que encaminhará as denúncias à Polícia Federal e à ABIN. Olha, isso aqui é, mais uma vez, o que eu questiono, né, o Bolsonaro disse, né, que tem um serviço de informação próprio, privado, mas o que tem é um serviço de conspiração privado, de criação de teorias conspiratórias. Você pode ver, não tem uma teoria conspiratória dessa que tenha sido confirmada. Cadê o serviço de inteligência, então? Já deveriam. Há quanto tempo estão falando de lotação de leito, de esses números aí dos hospitais, né, das mortes, estejam inflacionados, etc., inflados, melhor dizendo. Há quanto tempo eles estão fazendo isso? Há quanto tempo essas denúncias estão na praça? Há quanto tempo surgiram essas teorias conspiratórias? Será que é impossível que até agora não tenham conseguido verificar isso e comprovar? Será que é possível que não é possível que a ABIN não tenha já feito isso? Né? Ou o serviço aí privado do Bolsonaro, ele não disse que tem gente, conhece gente em tudo quanto é lugar. Né? Então, assim, isso é uma grande falácia, né? Uma falácia, uma narrativa que se cria. Não entrem nessa história, não, vocês cobrem dos seus deputados que vão lá, têm habilitação, têm o mandato para isso. Tá? É obrigação do deputado, do vereador, ir lá e fiscalizar o gasto do executivo. Então, tem grupos formados, né? Não é só São Paulo e Rio, não. Em vários estados. Então, assim, você tem lá, pressiona o seu deputado para que ele vá lá fiscalizar. E se ele é de oposição, então ele tem todo o interesse. Né? É claro que ninguém vai inventar nada, mas se tiver a falcatrua, se estiverem inflando os dados de mortes, né? Cadê? O pessoal toda hora fala, porque os números dos cartórios, não sei o quê. Pô, ninguém confirma isso? Será que não é possível que ninguém que tem interesse em desvendar isso seja capaz de confirmar essas teorias? Então, vamos lá, né? Vamos falar sério, vamos parar de brincar com o que é sério, que é a vida das pessoas. Mais de 40 mil mortes e sem nenhuma expectativa de que isso se reduza, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O pessoal está brincando, daqui a uma semana a gente vai estar em 50 e se continuar nesse ritmo, quanto que vai chegar quando essa vacina estiver pronta? Bom, vamos lá. Bom, aproveitar, vou falar já da live, né? Que ele falou opção de coisa na live e falou de fake news. Inclusive achei até interessante, estava lá o Felipe Martins acusando os outros de fazer fake news, né? E o Bolsonaro também falou de fake news e disse que a Joyce tem que ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, né? Porque como surgiu as denúncias aí contra fake news dela, etc. e tal, ele falou, com o que já saiu da mídia aí, o áudio da Joyce, não sei o que, sei lá, espero que faça uma busca e apreensão na casa dela. O presidente da República falar um negócio desse, e ele que tem controle, né? Que tem comando, como ele mesmo disse, né? Sobre a Polícia Federal, que está sendo investigado por ingerência na Polícia Federal. Eu digo até o seguinte, isso prejudica o trabalho da Polícia Federal, o trabalho autônomo e independente da Polícia Federal. Porque quando o Bolsonaro fala uma coisa dessa, se amanhã a polícia realmente estiver investigando
e estiver pronta para fazer uma busca e apreensão, vai parecer que ele mandou. Como aconteceu com a história da Carla Zambelli, aí falando que está como se ela estivesse antecipando a operação. Basta que ela leia o antagonista, que ela vai saber, né, que tem investigação contra governador A, B, C, D, né, além de todas essas denúncias que já vinham sendo feitas, né, por Ministério Público Estadual, por deputados, que levaram a essas investigações, que levaram a essas operações nesses estados. Né. Então, a gente sabe que vai acontecer, né, que vai ter, uma hora ou outra, vai acabar tendo uma operação também em São Paulo. É possível, sim, que tenha uma investigação em relação a Joyce, né? Foi pedido isso, os próprios parlamentares foram lá na PGR. Se a PGR encontrar indícios, ela vai abrir uma investigação, vai mandar isso para a PF vai analisar, mas isso precisa ser feito sem interferência política. Toda vez que o Bolsonaro fala uma besteira dessa, ele prejudica, ele contamina o próprio trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, né? Da PGR, no caso aí. Então, assim, não adianta, né? Não adianta botar ministro das comunicações para resolver, porque vai continuar falando o que quer. Né? E olha, o que eu posso dizer para vocês? Bom, ontem a gente ainda não tinha notícia quando eu gravei o Gabinete de Crise, depois veio a notícia da nomeação, a gente já deu alguns detalhes de como seria, né? O Fábio Van Garten saindo da SECOM. A SECOM, na verdade, ela vai sair da Secretaria de Governo, vai para debaixo do guarda-chuva desse Ministério das Comunicações, então ele vai ficar na SECOM, mas dentro do Ministério das Comunicações. Hoje ele foi nomeado secretário executivo, mas isso é apenas uma função transitória aí, enquanto há esse remanejamento da estrutura. Depois ele vai voltar para a SECOM, dentro do Ministério das Comunicações, e o Fábio Faria vai escolher um outro secretário executivo, vai montar a sua equipe. Aliás, nós noticiamos hoje que ele está ali, chamou ali o Felipe Martins, né, que é esse assessor internacional, para trabalhar na parte aí ajudar na parte da comunicação internacional, digital e internacional. Então, ele que já faz assessoria internacional para o presidente e que tem influência aí nessas redes sociais, ele vai passar a ajudar nessa comunicação digital, mas, segundo o que a gente conseguiu apurar, só na parte internacional. Tá? Vamos ver se vai se restringir a isso. Pelo que a gente tem de informação também, o Fábio não vai trazer para dentro do guarda-chuva do Ministério a equipe de redes sociais, a equipe que está lá no Palácio, né? Tércio, não sei o que, aquela turma do Carluxo. Ele vai querer manter colocar o seu próprio time ali. E qual vai ser a função dele? Bom, oficialmente tem essa função aí de tentar padronizar a comunicação, melhorar a comunicação do governo para diversos segmentos, para a sociedade, diversos setores do governo como um todo e tal. A gente tem que ficar atento a isso, exatamente como é que isso vai se dar na prática, se ele vai conseguir também contornar essas tensões que sempre existem em função do uso das redes pessoais do presidente da República pelo filho, pelo Carlos Bolsonaro. Então, vamos ver se vai dar certo esse Ministério das Comunicações ou não. Vi aí muitas críticas também. O próprio Sérgio Moro, né, disse que está sendo recriado, está sendo criado o Ministério da Propaganda, né? Então são críticas que a gente também tem que considerar e colocar no horizonte e acompanhar esse trabalho aí do que vai acontecer. Mas o que me chama a atenção, e eu também trouxe essa informação em primeira mão para vocês, não tem nada a ver com comunicação, né, falada, aí, com essa coisa de mensagem, de narrativa, de construção de narrativa, de controle da imagem do governo, de relação com a imprensa, nada disso. É negócio, é business. E aí a gente tem um business muito importante que saiu do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicações, que estava lá com o Marcos Pontes, e foi para a mão do Fábio Faria, que é 5G. Tá? Então, essa tecnologia que está em discussão, tem o leilão de 5G, já foi adiado várias vezes, muita pressão, muito lobby, de um lado os chineses, do outro lado os americanos. No caso dos americanos, há inclusive conversas, né, para que a gente já publicou, inclusive, isso, conversas para que, de repente, uma empresa brasileira possa ser parceira da Huawei e, ao mesmo tempo,
ela ser controlada pela americana, pela AT&T, né? Então a gente está falando da Oi. Eu já escrevi sobre isso, inclusive quando o Eduardo Bolsonaro esteve nos Estados Unidos, esteve com o Trump, levou o Felipe Martins, eles conversaram sobre essa história da AT&T. Havia muita pressão justamente para aprovação do marco regulatório das teles, a nova lei das teles, para permitir primeiro a compra, né? Essa compra de uma empresa internacional, de um grupo internacional, a compra de um grupo brasileiro, tá? Que isso foi aprovado, e a outra, a possibilidade de que operadoras de telefonia possam produzir conteúdo próprio, tá? Ou retransmitir o conteúdo das emissoras de TV. E aí a gente também publicou isso já desde o ano passado, a pressão que estava sendo feita, o lobby, do SBT e da Record para aumentar o valor, né, para que isso pudesse ser negociado com a Anatel, para que eles aumentassem o valor a ser cobrado dessas operadoras para a transmissão do seu sinal. Então, é um negócio que envolve interesses difusos de grandes corporações, não só nessa parte da telefonia, do próprio 5G, da tecnologia que vai ser adotada, etc. E tal. A gente sabe que tem pressão americana, pressão chinesa, mas também do que está consolidado nesta nova lei das teles que foi aprovada. O Eduardo Bolsonaro fez uma pressão incrível, gravou até vídeo para que isso fosse aprovado, fez pressão na Anatel, né? Foi para lá e para cá, tem interesse direto nisso, pelo menos demonstrou interesse intenso nisso. O Flávio Bolsonaro, a mesma coisa, viajou para a China, foi lá na Huawei, conversou, voltou, enfim. Então, a gente está atento a todas essas movimentações, porque este Ministério das Comunicações não foi criado apenas para, vamos dizer assim, melhorar a comunicação do governo. Tá? Existe um interesse, negócios por trás disso, nós estamos falando de bilhões, né? Não só no caso da 5G, mas também no caso dessa questão de conteúdo, das telefonias e tal. São negócios de dezenas, centenas de bilhões de reais, então é óbvio, né, que isso interessa à sociedade e nós estaremos atentos, fiscalizando todas essas movimentações, ok? O que mais eu tenho para falar para vocês aqui? Bom, em termos de estrutura, a gente registrou também que o Ministério das Comunicações retirou 2 secretarias do Marcos Pontes, uma de radiodifusão e outra de telecomunicações, justamente aqui conduz o processo do 5G, e também 3 empresas que estavam vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Correios, Telebrás e, no caso aqui, a agência, né? Desculpa, e a Anatel, tá? São 2 empresas, Anatel. A privatização, Correio e Telebrás, também vai ser um dos mandatos aí, uma das missões do Fábio Faria conseguir acelerar esse processo de privatização, e isso, obviamente, numa agenda aí articulada com a economia, com Paulo Guedes, com o Salim Matar, enfim. É isso que mais eu destaco para vocês aqui. Bom, em termos políticos, ficou aquela bola de um lado, aquela bola de outro. O Rodrigo Maia, muito amigo do Fábio Faria, elogiou, né, falando aí que isso pode melhorar até a comunicação entre o Bolsonaro, o próprio Maia, né, talvez até fazendo a ponte com a Globo. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente também tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas é óbvio que eles têm relação. O Fábio, até onde eu sei, além de, obviamente, ele ser aí o genro do Silvio Santos, de ter ascendência ali no SBT, ele tem uma boa relação como parlamentar, tem uma boa relação com a Globo, sim, assim como o Rodrigo Maia. Então, eles vão trabalhar aí para tentar melhorar os canais aí de interlocução, tá? Vamos também ficar atentos e acompanhar isso aí. Bom, o que mais eu destaco para vocês é o seguinte. Eu publiquei mais cedo outra matéria exclusiva em relação ao Pará. Vocês não vão acreditar. O secretário de Saúde do Pará, o Alberto Beltrame, que foi alvo ontem da Operação Parabellum, comandou outro processo de contratação com a mesma empresa que foi alvo da operação ontem, com a SKN. Então, não tem só um contrato com dos respiradores, tá? Tem um contrato de bombas de infusão peristáltica que são acopladas aos respiradores, perdão.
Então, nós temos 1.600 bombas foram compradas, no total de 8,4 milhões, e tudo errado, do mesmo jeito. A compra foi feita sem licitação, tá? Em função, obviamente, aí da questão da Covid, como elas são utilizadas junto com os ventiladores pulmonares ou respiradores, enfim. Mas o fato é o seguinte, foi pago 50% também antecipadamente, sem qualquer exigência de garantia. A nota fiscal foi emitida antes da assinatura do contrato, antes da declaração de dispensa de licitação, antes da declaração de adequação orçamentária, antes da pesquisa de preços e do próprio empenho, o que constitui inversão total da ordem de processamento das despesas previstas no artigo 60 da Lei Federal 4.320. Não há assinatura nos documentos obrigatórios. Vários atos licitatórios foram feitos numa mesma data. Não há proposta de preço da contratada ou documentos de habilitação da empresa. Mas o procedimento ou a falta de procedimento sugere que a contratação estava direcionada antes mesmo da decisão final do ordenador e adequação orçamentária, sendo posteriormente montado o procedimento de dispensa. E alguns dos personagens envolvidos no negócio das bombas são os mesmos que sofreram busca e apreensão ontem pela PF, além do próprio Beltrame, que acompanhou cada passo deste processo, o agora ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de Saúde, Peter Cassol, é um assessor de confiança do Beltrame, que emitiu parecer justificando a compra das bombas, mesmo com os preços acima dos valores de mercado. O Cassol também afirmou que antes mesmo da pesquisa de preços, que a SKN do Brasil possuía as quantidades a serem adquiridas pela Secretaria de Saúde no valor unitário de R$ 5.250 e que a contratação era necessária diante da deficiência do mercado nacional do fornecimento dos produtos. Também está neste negócio Celso Mansueto Miranda Oliveira Vaz, que fez a avaliação técnica dos respiradores, também foi alvo ontem de operação, e responsável aqui pela elaboração do termo de referência das bombas infusoras. Por fim, o contrato é firmado por Beltrame e André Felipe Oliveira, o lobista, o consultor ou representante que intermediou a compra dos respiradores da SKN e que acabou preso no mês passado. É dele o celular que traz as conversas do Helder Barbalho, né, pedindo a compra lá, tratando diretamente da compra dos respiradores. Nesse caso, só faltou as trocas de mensagens em relação também às bombas infusoras. Ok? Atentos aí a esse caso do Pará. Bom, nessa história de reabertura, o Witzel hoje deu uma outra declaração, também é outro que também só fala asneira, né? Hoje deu uma declaração dizendo que lhe permitiu a reabertura das atividades do Rio com base em opiniões de médicos que disseram que estavam preocupados com a saúde mental das pessoas, enclausuradas, sem fazer exercícios. Mas isso não tem nada a ver com shopping, né? A pessoa tem que autorizar, a pessoa tem que abrir os parques, mantendo distância, usando máscara, né? Praia, mas assim, sempre com controle, não permitir aglomeração, a muvuca. As pessoas, é óbvio que as pessoas têm que fazer, se exercitar, têm que conviver, né? Agora, e você abre um shopping, cadê a fiscalização sobre a lotação do shopping? Não é possível você permitir que entre e lote o shopping como eu vi hoje em fotos que circularam. Então, assim, realmente, saúde mental, tem que ver a saúde mental, são dos nossos políticos. É isso que tem que ver. Bom, um outro registro aqui, o Bolsonaro sancionou a lei que facilita a venda de imóveis da União. O Guedes chegou a prever aí, chegou a falar que a previsão era de arrecadar 1 trilhão com a venda desses imóveis, mas agora a expectativa do governo é de apenas 30 bi. Nós vamos ver, botar uma lupa nisso aí para ver por que caiu tanto essa expectativa de arrecadação. Quando a gente fala de imóvel, leilão, vocês já viram, né? Então, vamos ficar atentos. E nós publicamos também mais cedo uma coisa importante, que foi a condenação do Eike Batista, mais uma condenação do Eike Batista, agora a 8 anos de prisão em regime semiaberto, por ter protagonizado os maiores golpes no mercado financeiro que se tem notícia, no caso da OGX, anunciando reservas que nunca foram provadas, testadas absolutamente, elevando, inflando o valor das suas ações, fazendo os investidores, né, a comprarem ações, a investirem, e depois viram, e esse dinheiro depois, obviamente, foi para fora do país, né? A gente já publicou até aquele relatório do COAF, virou pó, as ações viraram pó quando se confirmaram, quando se confirmou toda a maquiagem que o Eike Batista fez.
Então, a sentença, perdão, da juíza Rosália Monteiro Figueira, ela é assim, exemplar. Fala do que ele não serve como exemplo nem de cidadão, nem de pai, de exemplo à família, nem muito menos de empresário, né? Realmente a pessoa que não tem escrúpulos, que coloca a ambição acima de qualquer coisa, não se preocupando com o impacto, com o dano que pode causar, inclusive na vida de milhares de pessoas, acionistas minoritários que apostaram nas suas mentiras. E aí eu deixei um trecho colocamos alguns trechos dessa sentença, e aí eu botei o seguinte comentário no site, que é o seguinte, que a CVM deveria pendurar a sentença do Ike no mural de avisos, justamente para evitar que novos Ikes voltem a atacar. Tá? É importante, o Brasil não terá um mercado de capitais que cumpra a sua função econômica enquanto não possuir um regulador que seja de fato um xerife, ou seja, CVM precisa atuar de uma forma real, e responsável, para que nós tenhamos de fato um mercado de capitais que sirva para fomentar o próprio desenvolvimento, né, produtivo do país. Quando você aposta numa empresa, você investe seus recursos, sua poupança em ações de uma empresa, você está capitalizando essa empresa para essa empresa crescer, gerar emprego, produzir mais, tá? Gerar riqueza, pagar imposto. Então, só que você não pode permitir essas bolhas, você não pode permitir essas empresas fakes, né, que viram, né, com marketing pesado, viram grandes promessas e depois elas não executam. Vocês podem ficar atentos. Aí muitas empresas falam assim, obteve não sei quantas concessões para exploração, obteve isso, obteve aquilo. Aí aquilo vai inflando o ativo. Aí depois você vai ver, mas a empresa investiu o que precisava investir, o que ela se comprometeu a investir nos contratos, ela botou as rodovias, né, pavimentou as rodovias, ela colocou o trilho de trem, ela fez o porto que precisava fazer, ela perfurou o poço que precisava perfurar, é isso que interessa. Tá? Então, Ike Batista nunca mais. Registro também finalmente aqui, a Justiça Federal do Rio suspendeu a nomeação de Larissa Peixoto para a presidência do IPHAN. A liminar foi concedida pelo juiz Adriano França no âmbito do processo aberto pelo deputado Marcelo Calheiro, que argumenta que Larissa não preenche os requisitos legais exigidos para ocupar o cargo. Na decisão, o juiz afirmou que a formação da presidente do IPHAN, Turismo e Hotelaria, não se enquadra na expertise do IPHAN, que é de patrimônio, né, de preservação do patrimônio. Ressaltou que todos os ex-presidentes do IPHAN, desde 1988, eram formados em História, Arquitetura e Antropologia. Esses ramos da ciência mais se coadunam com os componentes descritos nos incisos do artigo 216 da Constituição, o que corrobora para a identificação de incompatibilidade nomeada para o cargo de presidente do IPHAN. E concluiu, a nomeação de profissional sem compatibilidade para o exercício da função do presidente da autarquia, com finalidade determinada por lei, pode esvaziar as funções da instituição, o que equivaleria à extinção por via transversa da entidade, a qual somente pode ser extinta por lei. É essa a intenção do governo, né, quando nomeia uma pessoa que não tem currículo para aquilo, não tem formação para aquilo, justamente esvaziar e extinguir na prática, né, a função daquele órgão. Vocês vão lembrar, aí, há poucos dias estava o Bolsonaro reclamando do cocô, queriam preservar o cocô do índio, não sei o quê, numa área que era de interesse da Havan, né, do Luciano Hang. E isso me lembrou o Lula, num discurso há muito tempo atrás, falando da perereca, né, que também o IBAMA não estava deixando seguir lá a construção de uma rodovia, porque tinha uma perereca em extinção lá, um anfíbio qualquer que foi identificado lá e que suspendeu. Então, assim, sabe, a gente vira e mexe e bate nessas semelhanças. Inclusive, hoje o Bolsonaro falou do Corona Voucher como o maior programa de auxílio né, para social do mundo. Né? Então, nunca antes na história desse país se fez um programa de auxílio desse tamanho. O discurso do Lula, né?
A gente vai ter outros recordes nessa pandemia. Infelizmente, não são positivos, viu, Bolsonaro? Tá? E a gente só tem recorde de programa social porque tem muito miserável nesse país. É isso. Termino por aqui. A gente se vê. Amanhã eu estou de folga, mas a gente vai se ver em breve. O próximo será ou o Momento Antagonista ou Gabinete de Crise, né? Vamos ver quando que vai dar para fazer, ou se eu faço na segunda. Segunda tem Roda Viva lá em São Paulo. Então, assim, também não vou conseguir fazer o Gabinete de Crise na segunda-feira, mas na terça a gente volta com o Momento Antagonista. De qualquer forma, qualquer notícia urgente, emergencial, aí precisa de mais explicação, alguma análise, eu vou gravar meu vídeo de onde tiver e vou publicar aqui para vocês poderem trocar essa ideia comigo, tá? Não deixem de curtir, de compartilhar esse vídeo, e eu sempre agradeço a audiência de vocês. Um grande abraço, um bom feriado, um bom fim de semana.